Já tá vendo? Passou pra ele. Passou a gráfica lá, né? Nacional de 321. Ele falou que o cara não quer trazer aqui porque é um galão pequeno. É inteira, né? Aí acho que vai ter outra coisa pra pegar ela inteira. Se ele voltar aqui. Não, tá todo mundo aqui. Não, ele foi. Ah, ok. É que o. Perdão. Eu mexi aí pra ele voltar de novo dura 30 segundos. É, ele falou. Tá. Vamos lá? A geladeira aqui, pessoal, ela costuma gerar muito calor, tá bom? A gente não recomenda deixar ela perto, tão próximo assim da máquina. Geralmente a gente deixa ela do lado de fora da empresa, tá bom? Mas não tem Porque problema. lá na Valma ficava do lado de fora. Do lado de fora. Quando compramos. É o mais recomendado. Ela ficando do lado de fora, o que a gente faz? Desse lado dela aqui, ó, vem esse cabo aqui, que é um cabo de guitarra, né? A gente coloca essa ponta da guitarra aqui, ó. Quando a gente coloca isso daqui, basicamente, ó, ela já deu até um alarme pra gente. Que é o quê? Que essa ponta tá muito quente. Esse aqui é o sensor agora. Então a geladeira vai do lado de fora e essa ponta fica do lado de dentro do ambiente para essa ponta medir o quanto que tá a temperatura ambiente aqui. Na verdade é esse reset que ela faz. Porque ela tem que deixar a água na temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Se tiver 20 graus, ela tem que jogar para 20. Você pode trabalhar. Você pode trabalhar com temperatura ambiente, para ela acompanhar a temperatura ambiente, ou temperatura fixa. E dá alarme dela, deixa eu desligar aqui e ver se... Agora, se ficasse muito longe da máquina, isso aí também não ia alcançar, né? Não ia alcançar. Então, tá ligando aqui. Ele já tem, a gente já ligou, ele já está no modo automático. Ele vai demorar 30 segundos aqui para ligar. A partir do momento que ele entrar nesse modo automático, eu vou entrar nas configurações dela. Eu vou explicar as duas formas que a gente tem para configurar aí a parte de resfriamento da água, tá bom? Essa geladeira ela pode ser usada tanto para aerosol a fio quanto para eletroerosão penetração, tá? Erosão penetração, ela também varia a medida da máquina aí de acordo com a temperatura do dia elétrico, tá bom? Ela pode ser usada só apenas uma máquina ou pode ser usada? Não, só nenhuma máquina. É, porque aqui é água e lá é de elétrica. De elétrica é outra coisa, tá? Agora, se fosse erosão penetração, ele poderia ser Quando em duas, né? Quando é água, a gente tem uma... Vou mostrar aqui atrás. Quando é água, as mangueiras elas vão conectadas dessa forma. Quando é de elétrico, uma dessas mangueiras aqui muda pra cá. Se eu não me engano, essas duas aqui de baixo, tá? Elas são invertidas, tá bom? Que aí muda o caminho, tá bom? Então aqui, ó. Então você tem Spark e precisa da geladeira também. Também. E a Charneiros também. Também. É recomendável geladeira, né? O que acontece com a erosão? Somente dilatação ou... Não, dilata o eletrodo. Dilata o eletrodo, porque o eletrodo vai acompanhar a temperatura do dielétrico. Então, como ele é cobre, o que ele vai fazer? Ele vai expandir mais. E aí vai erudir, e você vai achar que tá... Na verdade, vai matar a peça, né? Você vai achar que é o eletrodo que tá com problema. Depois que o eletrodo parou 10, 15 minutos, ele vai voltar na medida original dele. Você vai medir o eletrodo, tá certo. Vai medir a peça, tá errado. Você vai achar que é parâmetro de máquina, mas é o dielétrico que tá fazendo isso. Tá? Aqui eu vou dar um stop na geladeira, tá? E eu vou entrar na configuração dela, tá? Entrar na configuração dela, deu stop, eu clico 7, tá? Fico com o dedo pressionado aqui. Ele já fala assim, ó, para mim não trocar as configurações é só clicar mais ou menos, tá bom? Se eu quiser trocar. Então, por exemplo, o modo que ela tá é automático. Se eu quiser acionar ela manualmente, é só deixar aqui, ó, manual. Opa! Tem automático, tem manual e tem controle remoto, tá? Se quiser acionar ela por controle remoto, também dá. No nosso caso, eu vou deixar aqui
no modo automático. Clica o set para ele para a próxima página. Ele pergunta qual que é o modo de congelamento que ele está. Esse Follow RLM Temp é o que? Para ele acompanhar a temperatura ambiente, para não dar um choque térmico aqui na máquina. Então, por exemplo, se eu trabalhar com temperatura constante, 20 graus, de manhã a máquina vai ter um desempenho, de tarde a máquina vai ter um desempenho, ainda pode dar choque térmico aí e acabar danificando placa aí, ou motor, ou bomba, alguma coisa assim, tá bom? Então temperaturas ambiente, tudo fechado, a gente trabalha com temperatura constante, 20, 21, 22 graus, ok? No nosso caso, para ele acompanhar a temperatura ambiente. Então, geralmente, se a gente pede para acompanhar a temperatura ambiente, ele vai perguntar o quantos graus que é o delta de diferença. Então, se aqui tiver com 30 graus, ele está falando aqui que vai ficar com menos 5. Menos 5 a partir dos 30 graus que está. Então, ele vai trabalhar para ficar com 25 graus, tá bom? Para não ocorrer choque térmico aí com a máquina, tá bom? Nesse caso, você não precisa utilizar, na realidade, você falou que se tiver a sala fechada, a máquina já trabalha a 20 graus, 22 graus. Então você não precisaria do sensor, na realidade? Não precisa. Se ficar o ar-condicionado e jogar direto, não precisa nem sensor. Não precisa. Você vai trabalhar a temperatura constante. E aí você não vai ficar acompanhando a temperatura de fora, nem de dentro, entendeu? E, por exemplo, eu poderia, em vez de colocar do lado de lá da parede, colocar, como vai ser fechado ali, do lado de lá da sala, vai ficar um pouquinho distante, o cabo não iria talvez chegar, mas é só colocar uma mangueira maior, né? Só colocar a mangueira maior, coloca na temperatura constante, não precisa desse cabo aqui, tá bom? Não vai precisar dele. Beleza. Ok, então o delta está com menos 5, passo para a próxima página. Ele pergunta se eu sou usuário de erosão a fio ou erosão penetração, tá? No meu caso, erosão a fio. Beleza, acabou. E aí, como ele está no modo automático, ele vai esperar, já acabou todas as páginas, ele vai esperar 30 segundos e vai religar para mim a geladeira. Ok? Então, basicamente é isso aqui. O sensor tá aqui, tá? Então, se a gente ficar passando o dedo aqui ou ligar o isqueiro aqui, você pode ter certeza que ele vai aparecer para nós aqui a diferença de temperatura, tá? Vamos fazer esse teste bem quando tá um dia mais ameno, né? Ficar esfregando o dedo aqui no sensor, ele vai acusar aqui que a temperatura tá aumentando. Ele vai trabalhar com a geladeira de acordo com o que tá aqui, informando pra gente. E aqui ele forma, olha lá, temperatura da sala 35 graus, o fluido tá com 31, então tá dentro. Então se tá dentro, ele entra no delay, pausa. Tá? Se tiver fora da especificação, ele sai naturalmente ele esquenta aqui também. Ele esquenta, naturalmente a geladeira esquenta. Essa geladeira esquenta bastante. Mas que sai, ó, por esse lado, sai pelo outro lado, então, sai pela trocador de calor. Então... Tem trocador de geladeira? Não pode sair. Não tem. O importante para nós não é tanto ela, quanto a máquina. Ela não pode ficar muito perto da máquina, entendeu? Porque esse calor ela acaba passando para a máquina também. Então aqui a máquina que já tem 3 motores aqui, já tem o filtro. Então a hora que a gente tirar ela daqui, nós vamos colocar no constante, né? Constante, temperatura constante. Você vai fechar o ambiente aqui, né? Isso, temperatura constante. Então em constante 20 graus, ela 30 graus. Tá bom? E assim, realmente, pra máquina, eu tava falando pro... seu nome? Michel. Eu tava falando pro Michel que essas máquinas já foram feito teste já, com outras temperaturas, e a máquina dá uma diferença brusca aí de medida, tá? Então, brusca é quanto? Que então, é milesimal, brusca 10 vezes 1 milésimo é 1 centésimo. Às vezes pra essa máquina que é milesimal, 1 centésimo já é bastante coisa, né? Então assim, a máquina costuma trabalhar com 20 graus. 25 graus ela já dá uma diferença já de 1 centésimo. A medida, tá bom? 30 graus vai para 1 centésimo, vai para 2 centésimos e meio, muito, diferença. É muita coisa. Só que essa diferença, ela é mal distribuída entre os eixos dela. Por quê? Porque a água, o tanque da máquina, ela tá sobre o eixo X.
Então, para ela estar sobre o eixo X é o que mais vai receber impacto aí da diferenciação de medida. O eixo Y não tanto, porque ele está aqui na parte de dentro da máquina. O motor e o barramento está na parte de dentro e não tem influência da água. Então, às vezes ele não tem tanta diferenciação de medida quanto o X. Então, um furo, por exemplo, pode ovalizar. Vai ovalizar. Então, saiu fora dos padrões aí da máquina e vai ter esse probleminha.